Uma turma de estudantes do ensino médio recebeu a tarefa de verificar a corrente elétrica que se estabelece em 4 aparelhos distintos: uma geladeira, um ferro elétrico, um ar-condicionado e um chuveiro elétrico. Chuveiro elétrico que provavelmente vai ser o grande campeão aí, né? Para solucionar a tarefa, foram informados os valores da potência elétrica e tensão de cada equipamento. Então a gente tem a geladeira, 360 watts, bom, e o ferro, 2.500, né? Isso para 120 volts. Já o ar-condicionado, 3.300, utilizando 220 volts, porque quando a gente utiliza uma tomada de maior tensão, a corrente elétrica que circula é menor. Então é interessante, aparelhos que utilizam muita corrente elétrica, a gente coloca em 220, porque aí a corrente é a metade do que seria se fosse numa tomada de 110, tá bom? Por isso que ar-condicionado é 220. E chuveiro elétrico, também 4.400 watts aí, né? É bastante coisa, o campeão, como eu pensava mesmo, né? É coisa do dia a dia, e 220 volts. Vamos lá. A partir das informações, a turma concluiu qual é a maior corrente elétrica, né? Qual é o aparelho que vai ter a maior corrente elétrica ali. Bom, vamos lá. O que a gente vai ter que fazer? A corrente elétrica, como a gente sabe, a potência ela é o produto da corrente vezes a tensão. Então eu posso falar que a corrente é a razão entre a potência e a tensão. Dá na mesma, né? Π ou I igual a P sobre U. A gente tem que dividir aí e ver qual que dá o maior valor, né? Então, assim, eu acho que a gente não precisa fazer a geladeira, né? Primeiro porque 360 sobre 120 vai dar 3 amperes, e 3 amperes a gente olha pelos números ali, né? Não faz nem sentido, né? Porque o outro é 2.520. Então, qual é a sua dúvida? Porque a gente tem que saber fazer questão de uma maneira esperta também, né? Tem uma sagacidade aí em questões. Nota que eu tenho 2 aparelhos que funcionam em 120 volts. Então eles têm o mesmo U, o mesmo denominador. Quem tiver a maior potência tem a maior corrente. Então não faz sentido eu usar a geladeira, porque o ferro, né, tem muito mais potência, muito mais corrente. Quando eu olho para o ar-condicionado e para o chuveiro elétrico, também não faz sentido eu analisar o ar-condicionado, porque para o mesmo denominador ele tem uma potência, um numerador menor. A minha dúvida é: quem tem maior corrente, o ferro ou o chuveiro? Então você só vai fazer esses 2. Ah, professor, eu fiz os 4. Então você perdeu tempo, porque em qualquer prova você tem tempo. Você não é ad eterno. Você tem ali 1h30, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Então, uma pessoa que acerta num tempo menor, ela está ali com maior habilidade, né? Então isso faz diferença, tá, galera? A gente tem que ser esperto fazendo questão. Vamos lá, então. Eu vou calcular a corrente do ferro. A corrente do ferro elétrico vai ser 2.520 sobre 120. E a corrente do chuveiro? A corrente do chuveiro é 4.400 sobre 220. A gente percebe que o denominador quase que dobrou e o numerador é difícil fazer essa análise, né? Bom, vamos fazer a conta aí. É a melhor coisa que a gente tem para resolver, tá? Quando a gente vai analisar essa... Aqui, assim, o jeito mesmo é, de fato, pegar, dividir e fazer as continhas. O que eu posso te dizer de cara é, se eu pegar 2.500 e dividir por 100, dá 2,5. E se eu pegar 4.400 e dividir ali, o 4.400 por 220, ele fica fácil de ver que vai dar 2 amperes, né? Então, a gente consegue analisar, assim, pela sagacidade, que a corrente do ferro é maior, sem, de fato, armar e efetuar, né? Por que isso? Porque a segunda dá para fazer de cabeça, olha lá, 440 com 22, a gente vai estar 44 com 22 é 2, é 20 amperes, né? Eu falei 2, a corrente do chuveiro é 20 amperes. Já a de cima, se eu pegar 252 e dividir por 12, certamente vai dar mais do que 20. Por quê, professor? Porque 20 teria que ser 20 vezes 12, vai dar 24, teria que ser 240. 240 sobre 12 vai dar 20. E o número aqui em cima é ligeiramente maior do que 240, 252. Então ele vai dar um pouquinho maior do que 20. Não sei quanto que dá, mas é maior do que 20. Isso para mim é o suficiente. Por quê? Porque o exercício não pediu quanto que dá. Entende? Então é assim que a gente vai sendo sagaz. Nota que 240 sobre 12 dá 20.
Como é um pouquinho mais, né, 252 sobre 12, certamente dá mais do que 20. Então o ferro elétrico ganhou do chuveiro elétrico. Legal? Ferro elétrico é o gabarito. Faz muito mais sentido do que você ficar armando e efetuando, né? Mas também pode ser. Abraços e bons estudos!